Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Eu vou ministrar a palavra, nós vamos recolher as ofertas no final, amém, queridos? Então vamos lá, 1 João 5, versículo 4. Boa noite, igreja que está em casa. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite. Deus quer alargar a nossa vida, Deus quer acrescentar coisas na nossa vida hoje. E eu tenho uma boa notícia para você: coisas boas acontecem e coisas boas vão acontecer para você. Quantos creem nisso? Coisas boas acontecem em todo o tempo na nossa vida, coisas boas vão acontecer para você. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? Aleluia, feche os seus olhos. Pai, nós liberamos agora o ambiente profético nesta noite, um ambiente de cura, de libertação, um ambiente de milagres nas nossas vidas, que todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos ouvem, recebam o milagre, abram seus olhos espirituais, abram seus ouvidos espirituais, e ó Deus, que milagres aconteçam durante a ministração da Tua palavra, porque o poder de Deus é revelado pela pregação da palavra de Deus, aleluia. Podem sentar, queridos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o segredo para termos uma grande fé. Quantos gostariam de ter uma fé bem grandona? Muito grande, né? Porque nós sabemos que quanto maior a fé, maior são os milagres. Quantos alguma vez já sentiram que precisava de mais fé? Você já sentiu alguma vez que precisava de mais fé? Quantos aqui já sentiram isso? Eu sinto que em algumas áreas da minha vida, pastora, eu preciso de mais fé. Você alguma vez já se olhou e disse assim mesmo, ó: se eu tivesse mais fé, eu conseguiria um avanço financeiro, a cura física, a multiplicação da célula. Eu não sei, se eu tivesse mais fé, quem sabe o meu cônjuge, a minha família já teria se convertido. É verdade ou não? Quantos já chegaram a essa conclusão? Eu acho que eu preciso ter mais fé. Mas a boa notícia para você hoje é que fé não é uma luta. Fé não é luta. Você sabe que nós precisamos hoje alinhar o nosso conceito de fé. Algumas pessoas estão considerando que fé é uma obra. Então quando elas dizem assim, se eu tivesse mais fé, elas estão dizendo assim, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse feito mais, eu teria alcançado o milagre. Mas a Bíblia diz que fé não é uma obra, fé não é uma luta, fé não é algo que te deixa cansado. O ouvir a fé e as obras da lei estão em oposição. Então veja, a lei tem a ver com os esforços próprios, mas não há esforço nenhum na fé. Olha, isso você precisava marcar. Não há esforço nenhum na fé. Esses dias Deus tem me falado que fé é uma decisão. E decisão não é algo que você tenha que escalar uma montanha para se decidir. Eu não preciso orar 12 horas consecutivas para me decidir a crer. Fé é uma decisão, não depende de esforço, mas de decisão. Então veja, há pessoas que fizeram da fé uma obra. Sabe como elas dizem? Ela disse assim, olha,
isso aconteceu. Quando elas olham para alguém que não recebeu um milagre, elas dizem assim: olha, isso aconteceu porque você não tinha fé o suficiente. Talvez se você tivesse uma fé um pouco maior, o milagre já teria acontecido na sua vida. Eu não sei o que soa para você, mas quando eu ouço isso, dá a impressão que a gente é culpado por não ter uma grande fé. Dá a impressão que, pois é, então se o meu marido não se converteu, é porque eu não tive uma fé suficiente. E aí tornam a fé o responsável para que os milagres não venham. Uau! Hoje Deus quer quebrar de nós paradigmas e mau entendimento a respeito de fé. Fé é algo simples. Diga a pessoa que está do seu lado: é algo simples. Fé não é um ministério que nos desqualifica. Abra bem os seus ouvidos, porque eu creio que você vai sair daqui diferente de como você entrou. E eu profetizo cura, libertação, eu profetizo oportunidades financeiras para a sua vida. Sabe por quê? Porque jamais a fé é algo que poderia lhe condenar. A fé em Deus nos liberta, a fé em Deus nos torna mais leves, a fé em Deus não pode me condenar. Então quando eu digo assim: se eu tivesse mais fé, o meu marido teria se convertido, eu estou atribuindo à minha fé a culpa de um milagre não ter acontecido. E isso não é fé. Diga: isso não é fé. Então veja, não há nada de errado em você por você ficar doente às vezes. Há pessoas que se sentem culpadas quando adoecem, ou quando elas não melhoram rapidamente. Você imagina que triste? A igreja é a comunidade dos santos, é o lugar onde o poder de Deus é desatado pela pregação do evangelho. Mas muitas pessoas se sentem julgadas quando adoecem, julgadas porque as pessoas, vai orar. Você tem que orar, você tem que expulsar isso. É claro que nós oramos, é claro que nós expulsamos, é claro que nos apropriamos, mas algumas vezes nós adoecemos. Quantos adoeceram nesses dias? Muitas pessoas foram acometidas do vírus. E é porque elas não tinham fé? Não, claro que não. Veja, não há nada de errado em você apresentar às vezes alguma dificuldade em prosperar. Há alguma coisa errada nisso? Não. Deus permite para que você levante sua fé e seja prosperado, mas nunca para lhe condenar. Uau! Então não há nada de errado. Algumas pessoas falam assim: então por que Deus não me abençoa? Não há nada de errado em Deus, nem com a palavra de Deus. Ele já fez tudo o que podia ter feito para sermos curados. Ele já fez tudo o que podia ter feito para sermos prosperados. Pastora, que confusão é essa? Então se eu não tenho culpa, se as pessoas não têm culpa, se Deus não tem culpa, em quem está a culpa? Veja, a fé não é um ministério para desqualificar ou qualificar alguém. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos o direito às bênçãos de Deus pelo sangue de Jesus. Essa é a única coisa que nos qualifica para receber algo da parte de Deus. É simples. Diga de novo a pessoa que está do seu lado: é simples. Então, por meio do sangue de Jesus, não há nada de errado com você. Você pode receber o seu milagre hoje, agora. Basta você mudar a sua maneira de pensar com relação a isso. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar com você, de desmistificar o assunto a respeito de fé. Porque não sei você, mas parece que quanto mais experientes no Evangelho nós somos, menos milagres recebemos. E como que nós vamos explicar que alguém que vem a primeira vez na igreja ou na
sua célula, alguém que tenha ouvido falar de Jesus uma única vez, receba um milagre. Porque é uma fé simples. Não é uma fé com a responsabilidade de qualificar ou desqualificar. Então imagina se Jesus andasse nessa terra dizendo, deixa eu ver se a sua fé, você pode receber o milagre. A sua fé está muito magrinha, você não. Você vem 10 anos de igreja, então você está pronto para receber o milagre. Não foi assim que Jesus andou nessa terra, foi? Ao contrário, parece que as pessoas mais experientes não receberam milagres de Jesus. Uau! Eu não sei você, mas fé não é baseada no seu esforço. Eu vou ter muita fé, pastor, eu vou jejuar, vou orar, vou pegar todos os livros, decorar todos os versículos. Não, fé não é esforço. Ainda que nós oremos, ainda que nós meditemos na palavra, a fé flui naturalmente, porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando um desafio muito grande chega para a sua vida, você deve olhar para Ele é o autor e consumador da fé que você necessita para passar por aquilo. Eu preciso hoje de uma fé bem grande, para 50 mil reais, fazermos todas as instalações da igreja no novo endereço. Eu falei hoje para Jesus, nossa Jesus, né? Você fica aumentando esse valor, né? Por que fica aumentando esse valor? Antes era tão pouquinho, agora é tudo isso. Mas eu não posso me esforçar, eu vou orar e crer que Ele é o autor e consumador da minha fé. Então fé é o oposto do esforço próprio. Quanto mais você se torna consciente de quão pouca fé você tem, quanto mais você olha para os seus esforços ou para a falta dos esforços próprios para receber algo do Senhor, mais a sua fé é enfraquecida. Eu não sei como você se sente, mas talvez hoje uma quarta-feira que você trabalhou, cansou, um dia de calor, talvez você tenha se irritado durante o dia, talvez você tenha feito coisas, talvez você tenha pecado, aí você chega aqui diante de Deus e está se sentindo como? Sem nada de fé. Mas a fé é algo simples, diga simples. Ela flui durante a pregação da palavra de Cristo, para te dar os milagres, porque Ele te ama. Ele ama você acima dos seus pecados. Então pare de apontar o que está de errado em você. Pare de apontar o que está de errado nas pessoas. Aponte o que está certo por causa de Jesus. Tem tudo a ver com Ele. E a fé será transmitida e nós começaremos a experimentar um tempo de milagres, de curas, de libertação naturalmente. Diga aleluia. Você foi feito justo pelo sangue de Jesus. Você tem o direito comprado pelo sangue de ser curado, de ser prosperado, de ter uma boa família, de ter restauração, de passar por mudança de vida. Você tem o direito. Levante a sua mão e diga: eu tenho direito. É pelo sangue de Jesus que eu tenho direito. Esse direito não está em mim pelo que eu faço, mas pela fé naquele que já fez. Então a fé não pode ser uma barreira. A fé não é a sua inimiga. Você não pode se sentir condenado por não ter recebido algo de Deus. Todos os dias que você vem à igreja, que você ouve a palavra, que você vai à sua célula, uma oportunidade de receber o cumprimento das promessas de Deus te é dado, te é colocado na sua mão. Mas pastor, eu venho todo culto e isso não acontece. Para de falar essas besteiras. Apaga, deleta o seu passado. Hoje é o dia que o Senhor fez para a sua vida. Diga aleluia. Pare
Pare de pensar que você é incapaz de receber transformação na sua vida porque a sua fé não é suficiente. Para de pensar isso. Olha como a gente pensa errado. Não é a fé que faz o milagre, quem faz o milagre é Deus. Então a fé não é aquilo que faz, mas é o condutor. Uau! A fé é a mão que pega. Diga, a fé é a mão que pega. Mas quem faz o milagre é Jesus. Às vezes nós atribuímos à fé um valor que ela não tem. Quantos estão entendendo? O valor está na obra de Cristo. A fé pega. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque cada vez mais eu vejo pessoas se sentindo culpadas e condenadas por não receberem milagres, por não receberem bênçãos de Deus. E qual é o motivo da culpa agora? É porque elas olham para si e falam, eu não tenho fé. E quem é você para julgar que não tem fé? Se Ele é o autor e consumador da sua fé. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então nós precisamos mudar a nossa crença. Enquanto você não mudar a maneira de crer, o seu comportamento não vai mudar. E você não vai atrair os milagres para a sua vida. É só mudar a maneira de crer. Diga, mudar a maneira de crer. Não há nada de errado com Deus, não há nada de errado com a sua palavra. E por sua graça não há nada de errado em você. Diga, aleluia. Então vamos ver mais de Jesus. Vamos pedir agora mesmo, Pai, abra os meus olhos. Eu quero ver mais de Jesus. Enquanto a palavra é ministrada, eu quero ver Jesus. Eu quero, Senhor, dá-me visão, uma visão aberta à revelação de Cristo. Porque quanto mais você vê Jesus, mais consciente daquilo que Ele já fez, você se torna. E então você não fica esperando ser qualificado para receber, porque já é, diga, já é. Uau! Então a fé desabrocha no seu coração. Isso é sobrenatural. Você não precisa desejar ter mais fé para receber um milagre que você está pedindo a Deus. Veja Jesus na cruz, né? Veja, Ele é o autor da fé. Fé não é algo, não é mérito seu. Ter fé não é mérito meu. Uau, você tem que pensar isso, senão você imagina os pastores, os líderes, seriam aqueles que mais bênção teria. Verdade ou não? Na minha casa, devia ter um quarto lá cheio de milagres. Porque nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nos preparamos mais. E você que talvez esteja sentado aqui e tenha vindo hoje despretensiosamente, receba um milagre que eu não recebi. Uau! Diga aleluia! Certo ou não, queridos? É claro que eu não deixo de me dedicar ao Senhor, de me consagrar, porque eu o amo. Eu o amo. E por isso eu quero estar perto dele sempre. Eu quero ouvir falar dele sempre. Veja, a fé vem por você ouvir a palavra de Cristo. E quem é Cristo? Aquele que consumou a obra, aquele que morreu na cruz pela sua vida. E quanto mais você ouvir sobre isso, mais a fé aumenta no seu coração. Por isso eu quero saber tudo sobre Jesus. Diga, tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus eu quero saber, desde o Antigo até o Novo Testamento, porque toda a Bíblia é a revelação de Jesus. Então eu não posso pegar um texto isolado fora de contexto, sem ver Jesus e fazer dele uma doutrina. Eu não quero saber o quanto eu estou errada, o quanto eu fiz errado no passado, se eu plantei mal, eu não quero saber disso. Eu quero saber o quão certo Jesus foi de todas as suas obras no passado, no presente e no futuro. Eu quero saber que somos a boa semente de Deus nessa terra. Aleluia! E se eu sou a boa semente de Deus nessa terra, a água do Espírito me rega e faz brotar os milagres. Diga aleluia! Não há poder na filosofia humana. Claro, tem o seu poder humano. Na psicologia tem o seu poder humano. Mas o poder de
16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aleluia! O Evangelho. Quer saber mais de Deus? Saiba mais do Evangelho, ouça mais a pregação do Evangelho, e Jesus nascerá, ou Jesus fará desabrochar a fé naquilo que já foi feito. Aleluia! Então eu não oro para receber o milagre, eu oro porque o milagre já foi feito. E quando eu entro na presença, eu fico: Jesus, 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 a obra foi consumada, graças eu te dou. Eu não oro para ser curado, eu oro porque a cura já foi dada. Diga aleluia, aleluia. Eu não jejuo para receber milagres, eu jejuo para ver, para compreender, para ter a revelação daquilo que já foi feito. Uau, isso é diferente. Há pessoas que falam assim: não, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Não, pastor, eu acho que eu estava para receber o milagre, mas porque eu falhei. Irmão, misericórdia. Nós não damos para receber, nós damos porque já recebemos. Uau, não deixo de dar meus dízimos, não deixo de ofertar, porque eu já recebi, e é a mínima parte que eu dou ao Senhor. E se quando Ele me pede muito, eu fluo na oferta, porque Ele mesmo é a oferta. E se eu nasci de novo, eu sou como Ele, e eu fluo na oferta. E se Ele me pedir tudo, eu dou. Uau! Quantos entendem isso? Nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. Não faça das obras do homem a causa de você não ter recebido as coisas de Deus. Não são as disciplinas espirituais que nos dão coisas. Nós já recebemos muitas coisas de Deus, por isso somos disciplinados nele. Porque senão é tão sutil, queridos, nós acabamos fazendo coisas para receber coisas. Está aqui mais uma doutrina, de que a fé agora se tornou uma obra, de que a fé agora se tornou uma barreira. Meu irmão, você está aqui e alguém pergunta assim: e há quanto tempo você está orando por isso? 35 anos. Irmão, precisa levantar a fé, então vasculhe a vida, né? A fé está muito magrinha, vê se não tem um pecadinho aí, pronto. Eu fico pensando naquele multidão de pessoas que seguiam Jesus. Será que eles não pecavam? Será que eles não falhavam nunca? Eu acho que é justamente porque eles não tinham nada desse conhecimento, é que eles recebiam de maneira tão simples, porque a fé é simples. Por isso nós não queremos impressionar ninguém com as disciplinas espirituais, nem Deus. Nós queremos as disciplinas espirituais e fazemos porque nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Por isso nós voltamos a casa, por isso nós estamos na igreja, na célula, porque nós queremos nos alimentar, nós temos fome, nós temos sede de Deus, nós temos sede da mesa, do banquete, porque sabemos que na unção flui a fé de maneira natural, e o nosso coração desabrocha aquilo que já está dentro de nós. Filhos voltam para casa, querem ouvir a verdade aos pés do seu pai. Filhos não confundem a verdade com a realidade. Tem um monte de gente que está confuso. É uma estratégia bem maligna. Eles começam a ver a realidade e começam a achar que a realidade é a verdade. Não, a verdade está na palavra de Deus. Diga: a verdade está na palavra de Deus. E pode vir o vírus que vier, a palavra continua dizendo: pelas pisaduras de Jesus você é curado. Pastora, mas fulano é crente e quase morreu. Irmão, a gente vai morrer uma hora. Um vai morrer de uma coisa, vai morrer do outra. Mas se é cristão e chegou a hora, meu filho, você vai disso ou daquilo, de alguma maneira você vai. É verdade ou não? E aí está outra questão.
questão, né, que nós precisamos avaliar. A nossa fé pura é na ressurreição. A nossa fé pura não está para as coisas deste mundo. A nossa fé pura está em que um dia nós vamos passar para a glória e viver eternamente com Ele. Nunca mais eu vou morrer. Você não vai morrer, você vai passar. Você vai ser transferido, promovido. Não sei se amém, é feliz isso? É, glória a Deus, né? Porque eu não sei, né? Para mim, eu vou falar agora também, né? Por que a gente tem medo de morrer, né, gente? Se a morte para nós é uma passagem. Então não tente manobrar o braço de Deus. Não tente manobrar com seus esforços. Sabe uma coisa que Deus tem falado muito comigo? Não se faça de vítima das situações. Levante a sua cabeça, olhe para mim. Não fica se fazendo de coitado porque você está passando por lutas. Todos passam por lutas. É ou não? Todos caminham no deserto. No mundo tereis aflições. Mas levante a sua cabeça e seja capacitado para vencer isso que você está passando. Aleluia! Ai, pastora, de novo eu estou passando. Irmã, não fala nem mais essa palavra de novo. Porque o seu passado ficou para trás. Levante a sua cabeça e vá em frente, porque jamais nós poderemos convencer a Deus para fazer algo por nós pelos nossos esforços. Se fosse assim, seria outra religião que nós estaríamos. A maior parte das religiões dizem assim: faça isso e receba isso. Todas elas dizem, ó, se você fizer um trabalho, se você pagar um dinheiro, se você rapar a cabeça, se você fizer boas obras, aí você vai ser bom. E parece que nunca satisfaz o negócio, que o negócio vai aumentando, né? E aí o povo fica tudo, não é isso? Aí a gente chega na igreja evangélica, o povo começa a falar: você tem pouca fé, tem que aumentar a sua fé, por isso que não recebe milagre, viu? Ah, tá orando muito pouco, por isso. Gente... Aí a gente faz das disciplinas espirituais que são agradáveis, que são um privilégio para a nossa vida, um peso. Eu já vi gente falando: eu não vou virar crente não, o crente tem muita lei. Eu não vou virar crente não, aquela igreja tem muita lei, não pode beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode usar calça, não pode falar palavrão, não pode beber. É uma lista de não pode, eu não quero não isso para mim. No final da minha vida, então eu vou aceitar Jesus, porque não quero essa religião de lei. Deus não precisa responder às suas orações porque você jejuou e orou. Deus responde às suas orações pelo sangue de Jesus, que foi derramado de graça por amor a vocês. É um compromisso dele. Ele responde todas as orações que você faz. Pastor, ele não me respondeu ainda. Calma. Hoje mesmo, agora mesmo, você está recebendo revelação da palavra. Deus está abrindo seus ouvidos e Ele está falando com você. E você vai receber um milagre da parte dEle. Coisas boas vão acontecer na sua vida. Coisas boas acontecem para nós. Diga aleluia! Coisas boas acontecem em tempo de crise. Vem provisão, vem cura, vem alegria, vem paz da parte de Deus. Ninguém pode comprar paz e você recebe de graça, porque a paz é a pessoa de Jesus. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pelo esforço próprio ou pela pregação da fé? Vocês ouviram? Está lá no telão, vê lá. Que esforço você tem de estar ouvindo a palavra de Deus? Não é agradável? Não é maravilhoso? Não é um privilégio? Claro
Claro, você saiu da sua casa, né? Você dedicou o seu tempo, você andou com o seu carro, você se arrumou, mas não compensa? Olha o privilégio que nós temos, em meio a tanta gente ficando louco, né, irmãos? Porque não é mesmo? Que dificuldade, né, que nós estamos enfrentando, isolamento, e cada hora uma notícia. E quanta gente não está em desespero, até os bichinhos de estimação estão ficando tudo doido dentro de casa, né? Alguns, né? E aí, nós estamos aqui ouvindo uma palavra que está gerando fé para receber algo da parte dele. Oh, aleluia! Ninguém que recebeu milagres da parte de Jesus enquanto ele esteve aqui merecia receber. Ninguém. Simplesmente eles receberam pela graça, porque viram em Jesus um homem amoroso, um homem que não era legalista. Eles não tinham medo de se aproximar de Jesus e serem repreendidos e serem humilhados. Ao contrário, eu nunca vi, na Bíblia não está escrito que um fariseu recebeu um milagre. E o fariseu tinha disciplinas espirituais seríssimas. Eles tinham muitas leis, porque além das leis que havia, né, que nós sabemos e conhecemos no Antigo Testamento, havia muitas outras que haviam sido implementadas pelos sacerdotes na época. Uau! Eu não vejo, na Bíblia não tem. Então, quando você vê Jesus em sua graça, Ele o vê em sua fé. Aleluia! Quando você vê Jesus em sua graça, Ele o vê em sua fé. Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque os olhos de Jesus são doces, os olhos de Jesus são ternos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos de hemorragia, né? Ela quebrou a lei. Ela saiu de casa, ela tinha uma hemorragia e a lei dizia que uma mulher que tinha fluxo de sangue não poderia se relacionar, não poderia viver no convívio familiar, não poderia estar e tocar num homem. Uma mulher com fluxo de sangue, ela sabia que ela ia quebrar todas as leis algumas leis, né? Para tocar em Jesus, ela sabia, mas ela não teve medo de quebrar a lei, porque ela sabia que Jesus estava acima da lei, que Ele a amaria, que Ele estenderia a sua mão para ela, e foi isso que Ele fez. Ela tocou em Jesus. Uau! Ela acreditou que se ela tocasse em Jesus, ela não seria repreendida. Ela não esperou punição por quebrar a lei. Ela esperou a cura, o amor. Jesus não foi severo com ela. Jesus não falou para ela: sai daqui, que nós estamos quebrando a lei, você vai ser apedrejada, você vai morrer. Não, Jesus não falou isso para ela. Jesus só disse assim: quem me tocou? Quem me tocou? E imagina essa mulher com medo, né? Ela disse: fui eu. E Ele não repreendeu aquela mulher. Uau, ela viu o gracioso Salvador, que estava acima do seu pecado, que estava acima da maldição da lei, porque na época eles atribuíam aquela enfermidade por uma maldição, né? Eles diziam que alguém que tivesse uma hemorragia, uma mulher, é porque ela era maldita, né? Amaldiçoada. E Jesus abençoou a si mesmo. Uau! E hoje Deus está convidando você a receber um milagre. O que Ele disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Pastora, mas agora ela fez da fé uma obra. Foi a fé que salvou ou foi Jesus? Foi a fé em Jesus. A fé é a mão que estende para receber o milagre. A fé para qualquer mudança desabrocha quando você vê a graça de Jesus, o amor de Jesus. Ora, nós não pedimos, nós nem sabíamos. Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Ele tomou o meu e
o seu lugar, Ele te perdoou, Ele te perdoa todos os dias. Então você não precisa ficar tentando invocar fé, mais fé. Não, fé não vem assim, fé não é místico. Fé é natural. Enquanto você ouve falar de Jesus, ouve a pregação do Evangelho de Cristo, então fé é dada, aleluia. Seja mais consciente de Jesus e seja mais inconsciente de você mesmo. Uma grande fé segundo a Bíblia, e vamos orar. Pastora, quem teve uma grande fé assim que a gente pode se espelhar na Bíblia, né? Jesus disse para 2 pessoas, elogiou. Ah, que grande fé! Quem foram essas pessoas, pastora, na Bíblia? Havia duas pessoas que na Bíblia é colocada como, e Jesus diz, né, que grande fé. A primeira delas é o centurião romano, diga romano. Ele não era judeu, ele não tinha conhecimento do Deus dos judeus, ele era romano. E a mulher cananeia, que também não era judia, ela também não tinha o conhecimento que os judeus da época tinham acerca de Deus. Vamos ler Mateus 8, acompanhem comigo no telão, do versículo 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, soldado, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Por que será que esse soldado foi avaliado por Jesus como um homem de grande fé? Algumas pessoas dizem que é porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Eu já ouvi muitas pregações sobre isso. Mas eu também já ouvi que esse centurião havia ajudado Jesus na construção da sinagoga, ou os judeus. Então alguns dizem que uma boa oferta aproximou aquele milagre. Mas vamos ver, são 2 pessoas de grande fé. O que esse soldado tinha e a mulher, que era uma mulher do lar, tinham em comum que Jesus pudesse ter elogiado como uma grande fé? A mulher não tinha respeito ou conhecimento de autoridade. Vamos ver o que essa mulher disse e como ela abordou Jesus. Mateus 15, 21 a 28, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois ela está gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse a mulher, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Por
que será que essa mulher foi elogiada por ter uma grande fé? O que havia de comum? Era uma dona de casa e um soldado. Qual foi o denominador comum entre eles que justifica Jesus ter elogiado? Homem de grande fé. Nunca encontrei uma fé assim em Israel. Vou dizer algo para você. Ambos eram gentios. Ambos não conheciam da mesma maneira que os judeus a Deus. Eles não sabiam nada da lei, eles não estavam sob a aliança abrâmica, eles não se qualificavam para receber o milagre. Sabe por que eles receberam esse elogio? Porque eles não se sentiam condenados. Os judeus se sentiam frequentemente condenados, porque doenças para eles era sinal de maldição. Estava o servo do centurião doente e a filha da mulher cananeia endemoniada. Sabe, queridos, hoje Deus quer tirar de você essa condenação de que você precisa muita fé para conseguir o seu milagre, para conseguir uma mudança de vida, uma mudança radical na sua vida. Não é 40 dias de jejum para uma virada no ano 2021, não. É 40 dias de jejum para você ver melhor o que já foi feito para você ter uma virada na sua vida. As pessoas atribuem a coisas, a prática, até a fé, a responsabilidade do porquê alguns recebem e alguns não recebem as coisas de Deus. Mas hoje Deus quer que você seja convencido de que não há nada que te desqualifique para receber algo da parte de Deus. Ele é doador, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é um Salvador feliz em salvar você e está acima dos seus pecados. Diga aleluia. A lei é oposta à fé. A lei é da fé? Não, a lei não é da fé. Gálatas 3,12 diz: a lei não é baseada na fé. Quando eu falo de lei, eu não estou falando mal, porque a lei foi dada por Deus. Não é que não ouvimos a lei, não é que não estudamos a lei, na verdade. Vou desafiar você, estude a lei e veja na lei o cumprimento em Jesus. Uau! Aí você vai chorar, aí você vai espernear, porque é muito perfeito, é muito santo, é muito lindo. Jesus cumpriu toda a lei, para que hoje você e eu fôssemos libertos pela graça. Diga aleluia. Romanos 4,14 diz: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Não há como darmos às pessoas a lei e esperar que venha a fé. A lei desqualifica. O que a lei dizia? Se você não obedecer, vai vir praga, vai vir tristeza, vai vir morte, vai vir loucura, vai vir demônio. A lei diz isso. Se você obedecer, bendito você será em todo lugar. Mas se desobedecer, amaldiçoado está. O que a graça diz? Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário. Diga: Jesus levou toda a maldição, toda a minha maldição. Frequentemente eu ouço algumas pessoas falando assim para mim: pastora, mas ora direito. Como se orar tem ora direito, ainda me repreende. Ora direito, pastora, olha direito. Jesus pode mostrar para você se não é uma maldição, se não é um demônio, um mal olhado que está lá. Não, querido, não, meu filho, se você acreditar nisso, vai vir tudo mesmo, porque o mundo espiritual é movido por fé. Então, se você acreditar que é demônio, vai ser. E tem pessoas que eu oro, depois elas falam: você não viu nada? Você não viu nada? Nem um capetinha saiu? Não viu nenhum voando por aí? Não, querido, eu não vejo, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E não é a função,
Não é o tanto que você faz que te qualifica, mas é o Cristo, é Jesus, que já te qualificou para receber toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, sobre a graça, a fé deixa de ser uma luta, a fé deixa de ser uma barreira, e aí você passa a caminhar sobre uma fé inconsciente. Eu até lembrei, lá em casa nós orávamos muito pelas crianças, porque elas ficavam doentes. Várias vezes a gente orava. Eles não tomavam remédio, nem para febre, para nada. E teve um dia que o Rafael falou assim: mãe, ora para mim, estou com tosse. Eu orei. Daí ele voltou: mãe, a tosse continua. Eu orei. Aí ele falou: agora eu tenho que esquecer, né, mãe? Tem que orar e esquecer. O que é orar e esquecer? É orar, crer e continuar vivendo, que o milagre manifesta. Vocês compreendem isso? Ele atribuiu a esquecer, a fé inconsciente, né? O esquecer, mãe, é orar e esquecer, né? Então quando eu esquecer, a tosse some. Claro, porque enquanto você fica bitolado, com ideia fixa, eu preciso, Deus, não. Deus, o Senhor já me deu, eu descanso na obra consumada, o Senhor já fez, coisas boas vão acontecer na minha vida, porque Deus é bom, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga aleluia. Boas coisas vão acontecer para mim, não porque eu sou boa, mas porque Ele é bom. Aleluia. Boas coisas vão acontecer para mim, porque eu sou a filha de Deus, eu sou filho de Deus. E se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará coisas boas aos seus filhos. Diga aleluia. Coisas boas para Deus são muito melhores do que você atribui que sejam boas. Verdade ou não? Toda vez que a gente ouve alguém falando que recebeu algo de Deus, ela fala: foi muito melhor do que eu pensava. Diga: muito melhor. Faz assim com o braço, gente. Muito melhor. Vamos acordar. Muito melhor. Você não vai conseguir segurar com as suas mãos. Diga: eu não vou conseguir segurar com as minhas mãos. Não haverá emoção suficiente em mim. Tamanha vai ser a alegria, eu vou chorar de alegria. Diga aleluia. Esse é o amor de Deus por nós. O que diz Gálatas 5:6? Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem lei, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Qual amor? O seu amor? Que amor? Você ama a Deus? Eu amo. O meu amor é perfeito por Deus? Não. Qual é a fé que atua pelo amor? Pelo amor de Deus. Então a fé que atua quando eu contemplo a obra consumada, quando eu vejo Jesus, quando o Espírito e sua misericórdia me traz uma revelação fresca da parte dele, fé gerada na minha vida, e eu recebo milagres. Diga aleluia. Fé é trazer para fora do âmbito do Espírito o que já está dentro de você. O Espírito Santo habita aí, Ele é fazedor de milagres, e Ele quer vir para fora, para você testemunhar: eu recebi um milagre. Diga aleluia. Você não fica empolgado, não? Eu fico empolgado, porque Deus está pregando para mim mesmo, aleluia. Se Deus não poupou o seu filho, Ele vai poupar algo por você? Amém, queridos? Então nunca mais se sinta desqualificado. Cuidado com esses pensamentos de que você não recebe algo de Deus porque não tem fé suficiente. A Bíblia diz que todos nós recebemos uma porção de fé.
A Bíblia diz que a fé pode enfraquecer, mas você nunca ficará sem fé. Ela já está aí. E o Espírito Santo que vivifica a fé é derramado, é fortalecido, é ampliado dentro de você quando você flui no amor de Deus. Diga aleluia. Isso não é bom? Isso não é bom? Você não fica, eu fico imaginando, meu Deus, Jesus na terra, quanta gente. Eu fico pensando, Jesus andando nas ruas, aquele monte de gente, pecador, gente. Todos eles não, né? Claro que algumas pessoas talvez não conseguiram tocar em Jesus, mas eram pessoas simples. Eram pessoas que tinham uma fé simples. O que esse centurião romano ouviu falar? Ouviu falar que um judeu andava pela rua, um homem bom, e fazia milagres, e visitava as pessoas, e multiplicava os pães. E aquele homem se aproximou, porque em Jesus não havia legalismo, não havia essa coisa, você não, você pode, você vem, deixa eu ver se tem fé. Não, deixa eu ver se é bem judeu, deixa eu ver se cumpriu todas as leis. Não, as pessoas já chegavam a Jesus e ele fazia milagres. Agora eu quero encerrar falando com você sobre o poder do sangue de Jesus. Algumas pessoas, nossa, a gente tinha tanto conhecimento disso, e algumas pessoas, e até a gente, né, a gente esquece algumas coisas, não é mesmo? Foi o sangue de Jesus que libertou os israelitas da escravidão do Egito. O sangue do cordeiro, lembra? O sangue foi passado na porta, e a Bíblia diz em Êxodo 12:13, quando eu ver o sangue, eu passarei adiante, e ninguém vai morrer na sua casa. Agora eu imagino, diante daquelas famílias, uma família que naquela noite pegou lá o cordeiro, né? Tirou o sangue, molou, pegou com sopa e colocou. E o filho pergunta assim para o pai: pai, será que não vai morrer ninguém aqui em casa mesmo? E o pai fala: não, filho, Moisés mandou a gente passar o sangue, né, nos umbrais da porta. Pai, mas será que a gente fez tudo certo mesmo? Com certo receio, um medo. E na hora que começa a morrer os filhos nas casas ao lado, né? Todo mundo chorando, aquela gritaria. E essa criança e esse pai temerosos de que o anjo da morte passasse e aquele menino morresse. Ora, essa família foi livrada. Mas imagine a outra casa do israelita, que o pai passa o sangue nas portas, e os seus filhos estão brincando, e eles estão alegres. Por quê? Fique tranquilo, Moisés falou para passar o sangue já está lá, nada vai acontecer com a gente. E enquanto o choro é ouvido, os gritos são ouvidos na casa dos egípcios, eles celebram a fidelidade de Deus. Ambos foram livres do anjo da morte, mas uma família, enquanto passou por aquele momento difícil, celebrava a Deus, agradecia a Deus, celebrava o milagre. A outra sentiu medo, sentiu pavor. Sabe, queridos, eu creio que nesses dias que temos passado, Deus quer que nós provemos de alegria, Deus quer que nós provemos de contemplação de Cristo, do valor do milagre que Ele fez por nós, da libertação da morte. Desfrutemos em paz, alegres, porque o nosso Deus é fiel, porque tem tudo a ver com Ele, porque nada tem lhe faltado. A Bíblia diz: nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Fala Deus para nós. Vamos ter uma casa linda, vamos ter uma casa onde tenha lugar para as crianças, aleluia, vamos nos multiplicar, o acesso vai ser melhor, coisas boas da parte de Deus vão acontecer para você. As notícias lá fora
agora podem ser ruins, mas nós vivemos por fé na verdade da palavra de Deus. Então passe por esse momento alegre, celebrando, observando, contemplando Jesus, autor e consumador da sua fé. Vamos ficar em pé? Quero chamar o louvor. Eu vou orar com você e depois nós vamos fazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, não porque nós vamos receber milagres por isso, mas porque os milagres já estão sendo dados a nós e temos o privilégio e somos agradecidos a Ele. Que Deus no mundo seria tão bondoso com os seus súditos. Nós somos filhos de Deus. Levante a sua mão. Eu quero